Este programa tem o apoio de Primeiro-Ministro António Costa falou hoje ao país depois da reunião do Conselho de Ministros e ainda o Governo alarga estruturas de apoio de retaguarda e reforça a capacidade de resposta à pandemia. Este é o Novo Notícias. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao bloco informativo Novo Notícias aqui no Novo Canal. O Primeiro-Ministro António Costa falou hoje ao país depois da reunião do Conselho de Ministros. Face a esta nova realidade, impõe-se alterar o conjunto de medidas que foram adotadas a semana passada. Em primeiro lugar, quanto aos serviços públicos, nós iremos proceder ao encerramento das lojas de cidadão, mantendo-se exclusivamente em funcionamento o atendimento por marcação nos demais serviços públicos. Em segundo lugar, e relativamente aos tribunais, são suspensos os prazos de todos os processos não urgentes. E em terceiro lugar, apesar de todo o esforço extraordinário que as escolas fizeram para se preparar para que pudessem funcionar normalmente em atividade presencial, face a esta nova estirpe e à velocidade de transmissão que ela comporta, manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias, suspensão e interrupção que será devidamente compensada no calendário escolar, da forma que o Sr. Ministro da Educação irá ajustar com o Conselho de Diretores de Escola, de forma a compensar estes 15 dias que se irão perder de ensino presencial, com o alargamento de período presencial em outro período dedicado a férias. O Governo alarga as estruturas de apoio à retaguarda e reforça, assim, o combate à pandemia Covid-19. O Governo alargou as valências atribuídas às estruturas de apoio de retaguarda, reforçando a capacidade de resposta no combate à pandemia Covid-19. Segundo o Gabinete do Ministro da Administração Interna, esta Rede Nacional de Estruturas de Apoio de Retaguarda, supletiva à rede já constituída pelos municípios, conta já com 20 EAR operacionais. As 20 já operacionais têm uma capacidade máxima instalada para 2.069 utentes. De acordo com a mesma fonte, destas 20 estruturas operacionais, 11 têm atualmente utentes instalados num total de 144 utentes. O Governo esclarece que existem no país 20 estruturas de apoio de retaguarda operacionais. As estruturas residenciais para idosos começaram ontem em Felgueiras a receber a vacina contra a Covid-19. As estruturas residenciais para idosos do Concelho de Felgueiras, bem como os colaboradores das respectivas instituições, começaram esta quarta-feira a receber a vacinação contra a Covid-19. Em declarações que estão plasmadas na publicação oficial da autarquia, a vereadora da Saúde e da Coesão e Ação Social, Rosa Maria Pinto, reconhece que esta é a medida que vem trazer mais alguma segurança numa altura em que a doença já não dá tréguas e continua a assoberbar o país. A Câmara de Felgueiras estima que todos os lares deverão estar vacinados até ao final da semana, desde que não apresentem surtos ativos de Covid-19. Amarante prossegue a vacinação aos utentes, profissionais de lares e redes de cuidados continuados.
Está a decorrer a vacinação contra a SARS-CoV-2 nas estruturas residenciais para pessoas idosas e a profissionais e utentes da rede de cuidados continuados integrados de Amarante. A autarquia amarantina esclarece que a execução desta tarefa é assegurada pelo ACES Tâmega, sendo o transporte cedido pelo município. Citada em comunicado, Lucinda Fonseca, vereadora com os pelouros da saúde e da área social, realça que este é mais um passo que está a ser dado no sentido de garantir o máximo de proteção à comunidade e em especial aos mais vulneráveis. Em Marco de Canaveses, iniciou ontem a campanha de vacinação contra a Covid-19 e vai durar 3 dias. Arrancou esta quarta-feira no concelho do Marco de Canaveses a campanha de vacinação aos lares do concelho, numa operação que vai decorrer durante 3 dias, estando prevista a vacinação de 146 utentes e 114 funcionários dos lares. Além do lar da Santa Casa da Misericórdia, o processo de vacinação irá abranger também o lar da Fundação Santo António. A autarquia esclarece na sua publicação oficial online que emprestará a colaboração nesta campanha de vacinação com a alocação de um motorista e uma viatura para transporte da equipa de enfermagem do ACES Tâmega 1 Baixo Tâmega, Unidade de Saúde Pública do Marco de Canaveses, responsável pela operação. O presidente da Junta de Freguesia de Raimonda, Joselino Moreira, aconselha prudência face ao aumento de casos da Covid-19 na freguesia. O presidente da Junta de Freguesia de Raimonda, Joselino Moreira, adverte para o aumento de número de infecções por Covid-19 na freguesia e aconselha prudência à comunidade no cumprimento daquilo que são as regras e diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde. Ao Novo Canal, o autarca reconheceu que o cenário, não sendo catastrófico, a freguesia tem registrado um aumento significativo de infecções por Covid-19, uma realidade que garante tem confirmado dado o conhecimento que tem no terreno e da realidade da freguesia e que nem sempre será do conhecimento das autoridades de saúde. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 221 vítimas mortais e mais 13.544 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 9.686 óbitos e 595.149 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 53 residiam na região norte do país, 59 no centro, 85 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 16 no Alentejo e 8 no Algarve. Em Gondomar, a Proteção Civil, Polícia Municipal e os funcionários das escolas vão ter a vacina da gripe gratuita. O município de Gondomar estendeu a possibilidade da toma da vacina da gripe de forma gratuita aos trabalhadores do Serviço Municipal de Proteção Civil, da Polícia Municipal e aos funcionários das escolas do concelho. A autarquia esclarece que a medida irá abranger os trabalhadores, independentemente de estarem abrangidos pelo plano de vacinação gratuita da Direção-Geral da Saúde e tem como objetivos reforçar as medidas preventivas no âmbito da segurança e saúde no trabalho. O município avança na sua publicação online que a medida é determinante para estes trabalhadores que, devido às tarefas e funções que desempenham, têm um contacto permanente com a comunidade. O Governo vai contratar mais 3.000 assistentes operacionais para as escolas do país. O Governo anuncia através da sua página oficial que vai iniciar a contratação de 3.000 assistentes operacionais. Os 3.000 assistentes operacionais que resultam da recente revisão da Portaria de Rácios e do Orçamento do Estado para 2021, em vigor desde 1 de janeiro de 2021, vão começar a ser contratados pelas escolas e autarquias, refere o Governo, sustentando que depois de, em 2017, ter sido aprovada uma nova Portaria de Rácios, o Governo voltou a rever os critérios de atribuição de AO
Indo ao encontro das necessidades sinalizadas pelos diferentes agentes educativos, o Governo esclarece ainda que no momento em que o país atravessa uma situação epidemiológica que obriga a esforços acrescidos de toda a população e das escolas em particular, este reforço de trabalhadores é ainda mais significativo, dando o papel preponderante do pessoal de apoio educativo no espaço escolar. A transição digital nas escolas é uma miragem. São estas as declarações do deputado penafidelense António Cunha. O deputado penafidelense António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do PSD Porto à Assembleia da República, afirmou esta quarta-feira numa reação ao projeto de resolução apresentado em plenário pelo PS que a transição digital nas escolas é uma miragem. Refira-se que o projeto recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e os diferentes níveis de ensino. Em maio de 2018, realizou-se a primeira edição do evento Gestec Edu, que tinha como missão principal a transformação digital do sistema educativo. Mas de lá para cá, desde essa intenção fundacional, depois de 6 orçamentos de Estado aprovados e viabilizados pela esquerda, a transição digital, o uso das tecnologias digitais e a consequente flexibilização e simplificação dos processos de trabalho nas escolas tarda em chegar e não passa do papel. Bem, o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, queria mesmo eliminar o papel, provavelmente eliminou este. É preciso lembrar que a infraestrutura digital das escolas é composta por hardware, software, conectividade, ambientes de aprendizagem, ferramentas e dispositivos digitais. Ora, o Governo garganteia com a transição digital nas escolas, tem alinhadas 8 medidas no Simplex mais 2020 para a educação, mas quando é para pôr literalmente as mãos na massa, acaba-se rapidamente o frenesim, porque quem manda no dinheirinho é o Ministro das Finanças que, como sabemos, de Centeno a Leão, mantém-se a cativação. O Governo reforça a dotação do programa Ativar.pt em 40 milhões de euros. O Governo decidiu proceder ao reforço da dotação afeta às medidas ativas de emprego do programa Ativar.pt em 40 milhões de euros. A dotação inicial afeta a estas medidas. Segundo o Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as 22.300 candidaturas às medidas estágios Ativar.pt e Incentivo Ativar.pt, que abrangem 26.900 pessoas e que decorreram entre outubro e dezembro de 2020, excederam as expectativas iniciais, levando o Governo a reforçar em 40 milhões de euros a dotação inicial afeta a estas medidas. O Governo recorda em comunicado à Comunicação Social que no caso dos estágios a Ativar.pt, a dotação será reforçada em 30 milhões de euros, pelo que esta medida contará com uma dotação de 105 milhões de euros no final da primeira fase de candidaturas. Em Passos de Ferreira, a organização fez um balanço positivo da manifestação que decorreu ontem em prol do comércio local. Perto de 100 empresários participaram esta quarta-feira na manifestação em prol da defesa do comércio local de Passos de Ferreira, que saiu do parque urbano da cidade e desembocou em frente aos espaços do concelho. Segundo a organização, o protesto teve como objetivos alertar as autoridades para as dificuldades com que se defronta o setor. Catarina Jorge, da organização, realçou que, apesar do mau tempo, foram muitos os empresários que se juntaram ao protesto num grito de alerta que teve também como objetivo alertar para as medidas restritivas com que o setor tem sido confrontado e agravadas pelas últimas medidas decretadas no dia 18, em Conselho de Ministros pelo Governo. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Um lançamento de vídeo assinala os 900 anos de história do Mosteiro de Santo André de Ancede, em Baião. A Câmara Municipal de Baião lança um vídeo que assinala os 900 anos de história do Mosteiro de Santo André de Ancede, comemorados em 2020.
Para assinalar a riqueza e importância destes 9 séculos, a autarquia produziu um vídeo promocional sobre este elemento patrimonial baionense. Citada em comunicado, a vereadora da Cultura e Património Cultural, Anabela Cardoso, realça que a concretização deste vídeo veio dar a conhecer e aprofundar a história do Mosteiro de Ancede e a riqueza patrimonial que lá podemos encontrar. Foi sem dúvida um projeto muito bem conseguido e que valorizará ainda mais este complexo arquitetónico. Chamai o prior, Dom Adolfo. Senhor prior! Senhor prior! Está aqui El Rei! Meu bom senhor, que me quereis? Tomai a carta de culto. Eu, Afonso, rei de Portugal, faço couto em honra de Santo André, apóstolo de Ancede, para remédio da minha alma e dos meus parentes, e pelos 150 morabitinos que me destes. A vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, Beatriz Meireles, assume o propósito de continuar a valorizar a cultura e os espaços culturais. A vereadora da Cultura da Câmara de Paredes, Beatriz Meireles, assegura que a autarquia pretende manter como metas para este ano, à semelhança do que já tinha sido feito no ano transato, a valorização da cultura nas suas diferentes vertentes, assim como a dinamização dos equipamentos culturais, numa altura em que o setor da cultura volta a ser visado pelas medidas decretadas em Conselho de Ministros, na sequência da crise sanitária que continua a assoberbar a região e o país, com os números a subir de forma significativa. A autarca assume que a estratégia do Executivo paradense foi sempre a de valorizar os atores e agentes culturais, assim como os seus equipamentos. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. E foi desclassificada a Albufeira de Fridão, em Amarante. Encontra-se revogada a classificação das albufeiras de Fridão e de Alvito como de utilização protegida, mas também a albufeira de Fridão como de utilização condicionada, uma vez que os projetos relativos aos aproveitamentos hidroelétricos de que resultaria a criação das albufeiras de Fridão e de Alvito não se vieram a concretizar, impõe-se desclassificar as albufeiras em consonância com o que decorre do regime de proteção das albufeiras de águas públicas, de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas. Pode ler-se na portaria publicada em Diário da República. O novo comandante da Guarda Nacional Republicana de Castelo de Paiva apresentou os cumprimentos à autarquia. O novo comandante da GNR de Castelo de Paiva, primeiro-sargento Gilberto Monteiro, natural do vizinho concelho de Marco de Canaveses, apresentou esta quarta-feira cumprimentos à autarquia paivense. O novo comandante do posto da GNR de Castelo de Paiva, que veio do concelho de Águeda, manifestou interesse em colaborar com a edilidade e garantir uma boa relação institucional, ao mesmo tempo que prometeu o maior rigor e profissionalismo no desempenho das suas novas funções na área territorial de Castelo de Paiva. E em Lousada, o homem de 32 anos, que foi suspeito de violência doméstica e maus tratos a animais, ficou com pulseira eletrónica. O homem de 32 anos, que foi detido no dia 18 deste mês pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel, suspeito por violência doméstica e maus tratos a animais de companhia no concelho de Lousada, ficou com pulseira eletrónica. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, durante o relacionamento, ameaçou de morte e exerceu agressões físicas contra a vítima, sua namorada de 36 anos. Num dos últimos episódios de violência durante a passagem de ano, o suspeito, como forma de humilhação, deitou sobre o corpo da vítima uma garrafa de bebida alcoólica, fazendo com que esta fugisse à procura de ajuda, levando-a a abandonar a residência. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos. Fique desse lado, que eu volto já.
Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do Novo Notícias. Já pode consultar no nosso site em novonoticias.pt a síntese da 2ª Divisão Distrital, Série 2 da Associação de Futebol do Porto. Na 2ª Divisão, Série 2 da Associação de Futebol do Porto, também houve tempo para regularizar o calendário antes da paragem determinada pelo Governo. O Boim continua líder do campeonato com os mesmos pontos que o Nevogilde, mas com um jogo a menos. Na última jornada, a equipa de Luís Santos goleou em casa do Campo Lírio por 7-0. O Nevogilde segue com os mesmos pontos depois de vencer o derby frente ao Lodares por 2-0. O Lodares voltou a desperdiçar a oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros e continua a meio da tabela. E também já está disponível a análise da 11ª jornada, 1ª Divisão Distrital, Série 2. Ainda antes das medidas impostas pelo Governo que voltam a suspender as competições não profissionais de futebol, Divisão Elite, Divisão Honra, 1ª e 2ª Divisão Distrital, as equipas conseguiram acertar algumas contas e realizar algumas das partidas em atraso. Nos jogos da 11ª jornada da 1ª Divisão Série 2 da Associação de Futebol do Porto, o Torrados manteve a liderança isolada após uma vitória frente ao Vila Boa do Bispo por 3-2, perto do final do encontro. Vamos ver agora quais é que são as previsões da meteorologia para os próximos 2 dias. Segundo o Boletim Meteorológico, amanhã dia 22 de janeiro, chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 13 graus e mínimas de 8 graus. A probabilidade de chuva é de 100% e o vento moderado. Já sábado dia 23 de janeiro, chuva ou aguaceiros, temperaturas máximas de 14 graus e mínimas de 7 graus. A probabilidade de chuva é de 100% e o vento moderado. E chega assim ao fim o bloco informativo Novo Notícias aqui no Novo Canal. Já sabe que pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt. Já a seguir não perca o programa especial da Data Vénia com Tiago Maia, um dos candidatos à presidência da República. Será certamente uma entrevista que não quererá perder. Eu regresso amanhã às 19h45 para lhe apresentar mais notícias da região. Tenha uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.